Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das maiores questões da vida, mas por um ângulo que, olha, é surpreendente. Vamos explorar como em épocas e culturas totalmente diferentes, algumas das mentes mais brilhantes da história chegaram, no fundo, nas mesmas conclusões sobre o que é viver uma vida boa, uma vida com mais sentido. E para começar, fica aqui uma pergunta quase um enigma. Pensa comigo. Marco Aurélio, um imperador romano, lá no auge do poder. Agora vamos para a Índia Antiga. Siddhartha Gautama, o príncipe que largou tudo para se tornar o Buda. E para fechar, a gente viaja para a França do século XVII e encontra Blaise Pascal, um gênio da matemática, da física, da filosofia. O que essas três figuras, tão distantes no tempo, na cultura, no poder, o que eles poderiam ter em comum? A resposta é o que faz essa nossa conversa de hoje ser tão fascinante. É isso mesmo. Apesar de viverem em mundos completamente diferentes, eles encontraram o mesmo núcleo de sabedoria. É como se, de alguma forma, todos eles tivessem tido acesso ao mesmo manual de instruções da condição humana. E é esse manual que a gente vai tentar folhear juntos agora. Então, por onde é que a gente começa? Toda a filosofia séria, toda a espiritualidade madura, não começa falando de poder, de milagres ou de felicidade garantida. Não. O ponto de partida é muito mais pé no chão, muito mais honesto. Começa com o reconhecimento da nossa própria fragilidade. E olha só que interessante essa convergência. O Buda começa toda a sua jornada com a primeira nobre verdade: a vida inclui dukkha. E dukkha não é só dor, é tipo uma insatisfação fundamental, sabe? Anos depois, o estoico Epicteto, que foi escravo, nos lembra que a gente nasce jogado em um mundo de coisas que a gente simplesmente não controla. E aí vem o Pascal com aquela imagem genial. Nós somos um caniço pensante, ou seja, a coisa mais frágil da natureza, qualquer coisinha pode nos quebrar. Mas a nossa grandeza está justamente em ter consciência disso. E aqui está a primeira grande sacada. A verdadeira sabedoria não é uma fuga da nossa vulnerabilidade. Pelo contrário, é olhar para ela de frente, aceitar e usar isso como o terreno fértil de onde o crescimento vai brotar. Aceitar a própria fragilidade é o primeiro passo para encontrar força de verdade. Ok, se a gente parte da fragilidade, qual é a principal ferramenta que a gente tem para navegar por essa vida? A resposta, em todas essas tradições, é a mesma: a consciência. É aqui, nesse lugar, que mora o nosso poder de escolha, a nossa verdadeira liberdade. Mas na prática, o que é consciência? Não é nada místico, não. Essa definição aqui é muito boa. É a capacidade de dar um passo para trás e se observar. Observar os próprios pensamentos, as próprias emoções, sem se afogar neles. É a diferença entre ser a raiva e ser aquele que percebe: nossa, estou com raiva. Sabe aquele segundinho que existe entre alguém te provocar e você responder? A liberdade mora ali, naquele espaço. É ali que a gente pode escolher. E esse slide aqui deixa tudo muito claro. O evento em si, o trânsito, a crítica que a gente leva, o dia de chuva é neutro, é só um fato. O sofrimento não vem do fato, vem da nossa reação a ele, vem da historinha que a nossa mente conta. Eu não deveria estar nesse trânsito, essa crítica não é justa, essa chuva estragou meu plano. É a nossa briga com a realidade que causa a dor. Pois é, aqui está o pulo do gato. O Buda chamava essa resistência de apego e aversão. Os estoicos, como Marco Aurélio, chamavam de julgamentos. O nome muda, mas a ideia central é a mesmíssima. O nosso poder não está em controlar o mundo lá fora, mas sim em gerenciar como a gente interpreta e reage ao que o mundo nos apresenta. Certo, então a gente já entendeu o problema, que é a fragilidade, e a ferramenta, que é a consciência. Mas como a gente evolui, como se usa essa consciência para crescer de verdade? Bom, é aqui que todas essas tradições fazem um alerta bem importante sobre uma armadilha que muita gente cai. Exato. A meta não é se tornar uma pessoa perfeita, sem defeitos, que nunca sente raiva ou tristeza. Isso é uma fantasia. E uma fantasia que só gera mais frustração. O crescimento de verdade, a evolução, é sobre se tornar uma pessoa inteira. É sobre integrar tudo, não eliminar partes. É abraçar o pacote completo, com luz e sombra. E o caminho para isso é super prático. Começa, por exemplo, com o psicólogo Carl Jung, que nos ensina a integrar a nossa sombra, aquelas partes de nós que a gente não gosta de admitir que tem. Depois, os estoicos nos guiam a usar a razão para agir da melhor forma possível, mesmo sentindo emoções difíceis. Essa ação virtuosa é o que o Buda chamava de ação correta, com foco total no aqui e agora. E por fim, Aristóteles vem e nos lembra que é a repetição dessas ações, dia após dia, que formam os hábitos que constroem o nosso caráter. É um trabalho contínuo. Então, o ponto central é este. O nosso crescimento é medido na prática, em como a gente trata os outros e a nós mesmos no dia a dia.
Sem uma base ética, sem compaixão, sem honestidade, sem justiça, qualquer busca por iluminação ou algo do tipo vira só uma vaidade, uma fuga da responsabilidade. Vira uma fantasia e não uma transformação de verdade. E isso nos traz para o final, que talvez seja a parte mais importante de todas. Onde é que tudo isso acontece? Onde a gente pratica essa sabedoria? Não é num retiro isolado numa montanha ou só lendo livros antigos. O verdadeiro campo de treinamento, o nosso laboratório, é a vida cotidiana. Olha, essa frase do filósofo Spinoza muda o jogo. Tanta gente se perde em teorias sobre o que acontece depois da morte, né? Mas a sabedoria universal nos puxa de volta para o agora. Spinoza nos convida a virar a chave. Em vez de se preocupar com o fim da vida, se ocupe com a qualidade da vida. A melhor maneira de se preparar para o que quer que venha depois é viver bem agora. É exatamente isso. A paciência na fila do mercado, o jeito que a gente responde um e-mail atravessado, a atenção que a gente dá para quem a gente ama, a honestidade na hora de admitir um erro, isso não são distrações no caminho espiritual, isso é o caminho espiritual. Cada momento comum da vida é uma chance de praticar, uma chance de ter mais consciência, mais aceitação, mais sabedoria. E assim a gente chega na síntese final. A sabedoria universal não está aqui para dar respostas fáceis ou promessas de um paraíso. O que ela oferece é algo muito mais concreto e valioso. Ela não promete salvação, mas oferece lucidez para a gente ver a realidade como ela é. Ela não garante o que vem depois, mas nos convida a dignificar o agora, o único momento que a gente realmente tem. E por fim, ela não elimina o mistério da vida, mas nos ajuda a eliminar as ilusões que a gente cria. Então a pergunta que fica não é sobre filosofia ou teorias, mas sobre a vida prática. Olhando para o dia de hoje, para as tarefas, para as pessoas com que a gente vai interagir, qual é a nossa oportunidade? Qual vai ser o nosso laboratório para praticar um pouquinho mais de consciência, de aceitação, de sabedoria? A resposta está bem aí, na vida de cada um de nós. Muito obrigado pela companhia nessa nossa reflexão. Se você gostou, deixe um like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Agradecemos de coração.